Saindo um pouco do teclado alfanumérico, antes de sair do teclado alfanumérico, tem umas teclas que também são muito importantes, que é a tecla Backspace. Essa aqui é a tecla Backspace. Vou escrever aqui, ó, informática. Aqui está escrito Backspace, mas possa ser que no seu teclado aí possa estar uma setinha, né, comprida, apontando para o lado esquerdo. Ela também é a Backspace, tá? Ou vai estar escrito Backspace, ou vai estar essa flecha aqui, ou possa ser que ela esteja assim como a minha aqui, os dois, Ricardo. E o que essa Backspace faz? A Backspace, ela volta um caractere. Ela volta um caractere. E quando a gente fala em caractere, Ricardo, por exemplo, aqui eu tenho a letra A, o computador ele entende como um caractere, não entende como a letra A. E se eu der um espaço aqui agora, Ricardo, ó, deu um espaço. Existe um caractere de espaço. Por mais que a gente não veja, existe um caractere aqui. Então, quando eu aciono a tecla Backspace, ela tira esse caractere. Ela dá aquela intenção que a gente sempre fala, apaga aí. Eu vou clicar para apagar. O Backspace ele está removendo esse caractere, ele está apagando a informação. Então, o Backspace ele faz isso. Então, quanto mais eu vou pressionando, ele vai tirando tudo que eu digitei, todos os caracteres. Como eu pulei uma linha, olha só, ele vai apagar essa linha e vai para a próxima linha, vai removendo todos os caracteres que ficam do lado esquerdo do teclado. Não sei se eu comentei, mas esse sinalzinho, essa barrinha que está piscando aí, Ricardo, ele é o cursor. E esse cursor ele fica piscando, esperando você digitar algo no seu teclado que ele vai apresentar aqui. Então, a tecla Backspace ele vai apagar esses caracteres sempre do lado esquerdo. Por isso que a maioria dos teclados agora ele tem uma seta apontando para o lado esquerdo. Essa é a tecla Backspace. A Backspace ela só tem desse lado do teclado, tá bom? Ela não tem uma outra tecla do lado esquerdo ou direito, só do lado direito do seu teclado, olhando assim da forma que a gente está vendo agora. Dando continuidade, vamos falar sobre agora um conjunto que é chamado de teclas de controle. A gente tem esse conjunto aqui do Control, aqui no meu aqui não tem o logozinho, tá? Mas eu vou falar para você desse logo. Esse é o grupo de teclas de controle. Ele vai até aqui, esse Ctrl aqui, tá? Então, esse grupo aqui, esse conjunto aqui é chamado de teclas de controle. Sozinha ou acompanhadas, ela executa, Ricardo, algumas funções, algumas ações. Por exemplo, a tecla Ctrl é muito famosinha, porque lembra quando o pessoal fala, copia, Ctrl C, cola, Ctrl V, tá? Então, as teclas Ctrl, ela precisa de ser somada a uma outra tecla para fazer uma função. Ela sozinha, ó, só estou apertando aqui minha tecla Ctrl agora e não acontece nada, porque ela precisa de uma outra tecla, Ricardo, para funcionar. Assim como a tecla Alt e Alt GR, Ricardo, precisa de outra tecla para funcionar. Agora, aqui no meu, que não tem desenhado por direitos autorais, Ricardo, não sei se a gente pode, na verdade não me atentei a isso, tem aqui, no de vocês deve ter uma bandeira, né, que é chamada de bandeira do Windows, por mais que aqui não tenha aqui desenhado nesse teclado, se você acionar ela, vai ter a mesma função. Ela abre o menu iniciar do seu sistema operacional Windows. Ó, então, eu tenho aqui o meu Windows aqui, ó, aqui embaixo, o botão Windows. Esse aqui eu estou usando o Windows 11, Ricardo, mas se você tiver em casa aí usando o Windows 10, ele vai estar desse lado esquerdo da sua barra de tarefas aí embaixo, tá? Então, eu vou pressionar essa tecla Windows, ó, vou clicar nela. E ela vai abrir, ó, Ricardo, ó que legal. Ela abre o menu iniciar do sistema operacional. Agora, falando da tecla Ctrl, Ricardo, é como eu falei, ela precisa de mais informação para fazer alguma coisa. E eu vou colocar aqui, Ricardo, que vai ter no nosso material também, que é muito interessante. Quando eu somo, Ricardo, a tecla Ctrl, que é CTRL, mais a tecla C, que é muito famoso, já ouviu falar? Ele faz a opção de copiar, Ricardo. Então é o seguinte, vamos lá. Quando eu tenho uma tecla, quando eu vou lá no meu teclado e pressiono a tecla sozinha, tem uma ação. Quando eu seguro essa tecla e em combinação eu pressiono uma outra técnica,
uma outra técnica, uma outra tecla, e essa combinação de teclas é chamada na informática de teclas de atalho. Toda vez que você precisa executar uma ação no computador, você pode fazer um caminho longo ou você pode utilizar o quê? Um atalho. E quando você utiliza um atalho, você deixa o seu trabalho muito mais rápido. Então, se você segurar a tecla Ctrl e depois, nesse exemplo que o Rodrigo está falando aí, pressionar a tecla C, você vai copiar o que estiver selecionado. Olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou selecionar aqui o Shift e agora, Ricardo, eu vou segurar a tecla Ctrl, tá? Aqui, ó, aqui embaixo, tecla Ctrl mais a tecla C. Quando eu fizer isso aqui no Shift, Ricardo, quando eu fizer isso, ó, Ctrl C, como diz na descrição, ela copia. Se eu fizer um outro conjunto e agora vou abrir um parênteses aqui, Ricardo. Existe um lugar que toda vez que você copia, ele vai para um lugar chamado área de transferência, é uma memoriazinha do computador que fica registrada essa informação que você copiou. E isso você vai aprender no curso de Windows, né, Ricardo? Eu copiei, então eu já sei que existe um lugar para onde foi. Não foi para lugar nenhum, ela foi para algum lugar. Então, e agora eu quero colar. Existe uma outra tecla de atalho, uma combinação de teclas de atalho bem conhecida também, Ricardo, que é a Ctrl mais a letra V. Essa combinação, ela faz colar o que você copiou. Então, será que vai funcionar mesmo? Ó, eu vou colocar aqui do lado o que eu copiei. Vou selecionar, segurar a tecla Ctrl e depois a tecla V. Pressionar uma vez. Olha só, usuário de Muito legal, transferência. né, Ricardo? Muito legal. E nosso e-book, Ricardo, ele vai ter algumas teclas que foi escolhida, né, com muito carinho, teclas de atalhos, que vai ajudar muito. Quanto mais você usá-las, você vai memorizar e vai ficar mais prático e rápido você usar o seu teclado. Tá, essas aqui são as combinações mais famosas. Existem outras combinações famosas também, como o Ctrl X, que ela corta, né? Tem a Ctrl Z, que desfaz, mas conforme você vai aprendendo a digitar e usar o computador e usar a informática a seu favor, você vai aprendendo mais essas combinações. E olha só, eu já vi em concurso também público essa questão de perguntando o que a Ctrl C faz ou o como copiar usando uma combinação de atalhos. O próximo grupo são essas teclas de navegação. Teclas de navegação. Por isso que chama teclas de navegação, para navegar em um documento de texto, na internet, numa página de web. Então, eu vou colocar aqui, ó, o nome desse conjunto, que é chamado de teclas de navegação. Muito bem. Como eu falei, essas são as teclas de navegação. Então, eu vou colocar aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Beleza, tá? Por quê? Eu vou navegar entre elas aqui, ou navegar entre esse texto aqui. Eu poderia também usar o Word aqui para mim, para navegar, tá? Nessa tecla de navegação, o mais simples de se entender é essa parte de baixo aqui, que é a seta para cima, seta para baixo, seta para o lado esquerdo e seta para o lado direito. Então, eu vou clicar aqui no meu texto e você vai ver, ó, vou colocar a seta para o lado esquerdo. Então, o meu cursor ele vai começar a andar para o lado esquerdo. Olha só, agora eu vou colocar a seta para o lado direito. O meu cursor vai começar a andar para o lado direito. Eu acho que é melhor dar um zoom, né, nessa hora aqui, para vocês verem melhor. Ó, o cursor é esse que está piscando aí, esse pauzinho que está piscando, essa barrinha. Então, vou colocar para o lado esquerdo. Ele está andando para o lado esquerdo. E para o lado direito também. Se eu colocar para cima, ele vai andar para cima. Se eu colocar para baixo, ele vai andar para baixo até chegar. Bom, essa tecla de navegação, ela também é importante quando você soma ela mais a tecla Shift. Então, se eu pressionar a tecla Shift, que você já conhece a tecla Shift, lembra que a gente falou, é uma tecla de modificação. Eu vou pressionar a tecla Shift e vou colocar para o lado esquerdo. Ó. Ele vai selecionar, ele vai voltando para o lado esquerdo, mas selecionando
Ou seja, essa seleção é porque vai uma ação sobre esse texto, sobre esses caracteres que estão selecionados. Se eu colocar para cima, ele vai selecionar tudo para cima. Se eu colocar para baixo, ele vai remover, eu estou mantendo o shift pressionado, ele vai remover a seleção, até remover tudo. Agora eu colocar para o lado direito, ele vai tirando a seleção, ou vou completando a seleção. Essa é a tecla de navegação. Existem outras teclas de navegação, que são essas daqui, ó. Eu vou dar um zoom aqui, para ficar mais fácil vocês enxergar. Essas são as outras teclas de navegação. E nessas teclas de navegação, se você tiver um notebook, possa ser que ela esteja em lugares diferentes do seu teclado do notebook, ok? No seu teclado, no normal, padrão, desktop, ele vai estar nessa posição aqui, ó, do jeito que eu estou mostrando para você.